Walking Dead, episódio 14, temporada 8. Falta só o 15 e o 16 para terminar essa temporada. Se você caiu de balão aqui, de novo, tô dizendo, é análise do episódio, não é crítica, só os comentários em cima do que aconteceu no episódio 14 aí da 8ª temporada. Lotado de spoilers, então se você não assistiu, sai fora. E você que fica aí mesmo não assistindo, legal, fique à vontade. Vamos lá ver o que de achos é esse helicóptero aí agora. O nome do episódio é Still Gotta Mean Something, ou seja, ainda tem que fazer algum sentido, ainda tem que valer de algo, né? Por aí vai. É obviamente referente à caçada, busca, procura que eles estão fazendo para com o Henry nesse episódio específico, que é algo que une a todos mesmo. Une a todos mais ou menos, né? Mas sim, tanto a fuga da galera que saiu de Hilltop lá, que estava indo para os Salvadores, quanto a busca por achar que o Henry tá vivo ou morto, para achar o corpo ou o menino. Então é meio que isso que unta o Rick, a Carol e o Morgan, que são os 3 personagens principais nesse episódio. O episódio começa bem lento, repetitivo, batendo em cima das mesmas teclas aí. Morgan doido, vendo a assombração, Michonne querendo que o Rick lê a carta, Rick querendo não ler a carta. E tem uma metáfora muito legal em cima disso, porque o Rick tá se afastando do filho dele porque acha que não tem mais esperança nesse mundo e não vai fazer nenhuma diferença ler essa carta. Mas ao mesmo passo que encontram o Henry, parece que ainda assim existe algum tipo de esperança, mesmo que tudo aponte para o contrário. Então por isso que no final o Rick senta ali e talvez decida a partir de agora ler a carta. Eu gostei dessa metáfora como um todo, o episódio funcionou basicamente para isso, né? E também para o Morgan, talvez voltar para o caminho do bem, entre aspas, que ele estava tendo. Mas daqui a pouco eu falo sobre esses acontecimentos, vamos falar do helicóptero, porque eu sei que vocês querem que a gente fale do helicóptero, né? Enfim, o helicóptero reaparece ali naquela cena da Jadis e do Negan, ali uma sequência muito desorganizada. O ir e vir entre os núcleos, a saída desse núcleo era sempre muito brusca, pá, cortava, porque era um núcleo pequeno que queria mostrar o lance do helicóptero, mas eu gostei de uma parada que foi, e já se resolveu o lance do Negan, né? Eu pensei que ia passar uns 2 episódios, ou talvez até o fim da temporada nisso, mas não, resolveu logo. Ok. Pode ser bom, né? Pelo menos o Negan volta logo lá pro covil dele e dali a gente vai ver a história avançar. Mas tudo isso para mostrar o lance do helicóptero e também não só isso. O pessoal tá se apegando muito ao helicóptero, porém a Jadis demonstrou que tem um quarto super organizado com um rádio. Ou seja, a minha teoria com relação a esse helicóptero não dá para apontar para os sussurradores, porque os sussurradores não têm bufunfa, eles pelo contrário são uma equipe bem underground. Eu já apontaria para a Nova Ordem Mundial, que está em vigência agora nos quadrinhos. O quadrinho está indo para a edição 180. Assim, a Nova Ordem Mundial, a gente meio que não sabe ainda o que vai acontecer com elas no quadrinho, com eles no quadrinho, quais são as intenções de fato deles, mas eles têm recursos, têm grana. Faz sentido a Jade ser tipo um posto diferente da Nova Ordem Mundial, porque ela tem uma abordagem para esse universo que ainda não está muito clara, mas parece que sim, é uma abordagem diferente dos demais. Faz sentido a Jade se pagar de pobrinha, mas na verdade não sei. Eu acredito que o Walking Dead vai ser sim o próximo vilão, a Nova Ordem Mundial, vai pular Sussurradores, porque Sussurradores acaba sendo um pouquinho parecido com Negan. Não estou dizendo parecido nas atuações, estou dizendo parecido na maneira, no nível de periculosidade. Trazendo a Nova Ordem Mundial, talvez dê um refresh na saga, talvez dê uma descansada em The Walking Dead e dê um novo clima, dê um clima de suspense, aquele suspense que fica um pouco mais jogado, aquele suspense que fica um pouco mais solto, assim. Ah, eles são do bem, eles estão dando um manualzinho pra gente, mas o que é que eles querem em troca? Então a Jadis nesse meio campo aí eu acho que seria interessante, então por isso que eu aposto que o helicóptero seria um resgate da Jadis aí para voltar para Nova Ordem Mundial. Esse é o meu palpite, mas quem sabe ao longo da semana eu volto com outra teoria e outros palpites aí. Voltando ao episódio, Hilltop, né, os 3 se juntam, melhor, a Carol e o Morgan se juntam para ir atrás do Henry, depois o Rick entra nessa galera aí, a Carol sai e tal, então fica o Rick e o Morgan na moda antiga. Eu gosto dessa referência aí que eles tiveram de quando o Rick se encontrou e depois reencontrou o Morgan. Inclusive tem até algumas referências de câmera e até alguns diálogos repetidos, assim,
Tipo, meio que eles avançaram enquanto pessoas, né? Enquanto o que eles viram na vida deles e tal, mas ainda assim eles se fazem as mesmas perguntas de antes. E o Rick talvez tenha feito pro Morgan uma pergunta que ele queria ter feito há muito, muito tempo, né? Por que ele salvou ele e tal. E talvez o Rick pensava que fosse por ele, na verdade não, era outro objetivo. É porque o Morgan de fato tinha um objetivo para com o filho dele e tudo mais. Se tiver um barulhinho aqui é porque começa a chover nesse exato momento, quase meia-noite, em Fortaleza, Ceará. E aí, cara, o que é que eu tiro desse fuzuê, dessa ladainha aí que tem o Rick, o Morgan e essa confusão deles? Primeiro, os caras estão doidos e o episódio tenta vender direto isso, né? Que eles estão meio pirados do juízo. Eu acho isso já repetitivo, esse Crazy Rick e Crazy Morgan, acho que eu já vi demais nessa série. Gostaria desse Crazy Rick e Crazy Morgan sendo aplicados, talvez, a outro, não a outro estilo, mas para determinar outras coisas aí no episódio não, na temporada como um todo, em Walking Dead como um todo. Mas beleza, matança, o Rick mais uma vez fala a frase, você tem a minha palavra, e depois diz eu menti, bem na cara que isso ia acontecer. Acontece. Vou te falar que eu gosto da ação, porque de novo os zumbis voltam a ser perigo, mas digamos que eu não gosto de ver tudo. Parece assim, você tá comendo a mesma comida, só que com a latinha um pouco diferente. É o mesmo refrigerante, só que a lata mudou. Dá um pouco dessa impressão, assim, sabe? Só um pouquinho dessa impressão. Eu reclamo muito de Walking Dead, já indo aqui pros finalmente, porque realmente não tem muita coisa nesse episódio. Tem muita coisa visual, mas muito pouca coisa pra pensar. Eu realmente acreditava que o Walking Dead já não conseguia mais fazer um episódio inteiro pra contar um assunto. E esse episódio voltou a fazer isso. O Rick talvez volte a ser um pouco mais tranquilo depois de ler a carta, porque o conteúdo parece até meio óbvio, que é o Carl dizendo pra ele parar dessas loucuras, dessa insanidade. O aviso que dá o pessoal encontrar o Henry é legal, porque o Henry vem de uma besteira, uma bobagem que o menino fez e tá reverberando de uma maneira legal aqui na temporada, tá funcionando de uma maneira legal agora, na temporada não, especificamente nesse episódio. Porque isso mostra pro Rick que sempre há um pouquinho de esperança ainda, e ao ler a carta talvez ele modifique isso. Quando você vê o Negan subjugado, você vê o Negan deitado ali, tudo bem que aquele mise-en-scène ali, aquela cena é horrível de organizada, como é que ele pegou a arma, como é que ele pegou o sinalizador, se ela tinha outro sinalizador, por que ela tentou pegar o sinalizador dele, não foi simplesmente pegar o sinalizador dela. É uma cena bizarra, mas ó, a dicotomia, você vê o Rick no poder e você vê o Negan deitado ali, e depois você vê os dois voltando a se alinhar, meio que os dois voltando a uma paridade aqui dos personagens dele, justamente preparando pro 15 e pro episódio 16. Enquanto um vai ter que resolver dentro da sua casa, que é a jornada do Negan, o outro vai ter que resolver dentro dele mesmo, vai ter que buscar uma introspecção para se resolver e ir para esses finalmente. Então quando o Walking Dead faz isso, ele me lembra muito o Walking Dead da primeira temporada, me lembra muito o Walking Dead da segunda temporada, e a isso eu elogio demais. De novo, as ações, toda a organização de cena, muito ruim, horrível, não vou ficar nem batendo em tecla repetida aqui, porque eu já não aguento mais. Entretanto, quando você olha para esse espelho narrativo que chama, né? Eu gosto, o episódio me ganha, o episódio me dá faz eu querer ter um pouquinho de atenção a ele. O lance do espelho é tão óbvio, mas tão óbvio, que o Rick termina a cena de ação dele olhando para um espelho, e o espelho quebrado, ou seja, é a face do Rick para ele mesmo estando quebrada. E quem vai juntar, quem vai salvar esse fractal, esse Rick fragmentado, é justamente a carta do Carl. A Michonne tem a certeza absoluta disso, por mais que eu ache forçado ficar repetindo isso e o romance deles extremamente forçado, mas ela sabe disso porque ela já esteve fragmentada, ela já esteve quebrada. Agora, o Rick, será que finalmente conseguiu se ver? Será que ele conseguiu ver que finalmente ele está quebrado e ele precisa daquela carta para se juntar? Então nisso, o episódio foi muito bem, erra tecnicamente, erra em direção, a direção de Walking Dead é sempre desculpa a expressão, eu odeio falar isso, mas é sempre um beiro-lixo,
digamos assim, salva um pouco aí por conta dessas comparações que dá pra ser feitas. Quem foi que o Negan encontrou? Será que ele encontrou o cara que o Morgan deixou pra morrer e o cara ainda não morreu? Eu acharia isso um pouco bizarro, um pouco estranho. Não gostaria que acontecesse assim. Outra coisa, só rapidinho antes de terminar, outro espelhamento, enquanto o Nick, né? O Nick não, enquanto o Rick tá matando geral, todo mundo, do outro lado o Negan tá falando sobre as pessoas serem recursos. É legal esse negócio que a série tá fazendo, pegando o vilão pra falar o que teoricamente é certo e pegando o herói pra fazer o que teoricamente é errado. Então quebra um pouco o maniqueísmo e iguala mais ainda os dois. Isso é legal. Aqui embaixo, o que é que o Negan vai fazer com o Simon, o que é que o Negan vai fazer com a galera dele daqui pra frente. Vai perdoar, não vai? Porque sempre gera esse climinha, mas no final não dá em nada, né? Me diz o que é que você acha e também eu quero sua teoria sobre o helicóptero. Quem sabe eu posso voltar ao longo da semana falando um pouco mais sobre isso. Se gostou do vídeo, joinha. Se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.